Olá, seja bem-vindo. Esse é o webinário Rotas de Colisão, do Coletivo Confraria. E esta é a mini aula Evangélicos sem Igreja, um fenômeno contemporâneo. Eu sou Alan Reis e vou conduzir essa nossa mini aula. Vou começar compartilhando com vocês um PowerPoint para poder facilitar o nosso contato, facilitar a nossa explicação. E eu espero que você possa aproveitar esse tempo conosco aqui, em que nós iremos tratar desse assunto. A ideia aqui é uma introdução, uma pequena abordagem a partir de alguns conceitos da sociologia da religião e um pouco de história também, para a gente poder compreender um pouco melhor esse fenômeno contemporâneo no Brasil. O que nós iremos fazer aqui hoje? Nós vamos trabalhar um pouco com a definição dos termos evangélicos e igreja. Coloquei aí tentando definir, né? Porque esse é um processo complexo. Um pouco de história sobre os evangélicos brasileiros. Na verdade, uma brevíssima história, um resumo para poder auxiliar na compreensão do que foram os evangélicos antes do momento atual. Vamos conversar também sobre a nomeação do fenômeno, o modo ou os modos, as maneiras, as formas e os termos que estão sendo utilizados para nomear esse fenômeno. Vamos falar sobre a não pertença institucional como um fenômeno contemporâneo, recente, que está no nosso presente agora e no nosso passado bem recente, ou seja, de poucos anos. E vamos trabalhar com a ideia de 4 possíveis perfis de evangélicos sem igreja, a partir, é claro, de outros estudos que já existem. Quando a gente ouve a palavra evangélico, ou ouve a palavra igreja, a gente precisa pensar bem sobre o que nós estamos falando. Então, primeiro, a ideia ou o conceito ou a noção de evangélico, que tem sido muito utilizado nas mídias, né, principalmente nas mídias sociais, que nem sempre consegue dar conta da diversidade do que é ou do que são os evangélicos. Coloquei uma imagem de um pequeno mosaico, porque acredito que a diversidade evangélica pode ser representada dessa imagem. Os evangélicos, na verdade, eles são um grande mosaico. Existem diversas formas e maneiras de ser evangélicos. Não existe o evangélico padrão, uma forma ideal, uma forma única de definição dos evangélicos. Por quê? Porque a origem, a forma, o meio, o jeito, as expressões religiosas dos evangélicos, elas são variadas e distintas. O que eu estou querendo dizer com a expressão evangélicos sem igreja aqui? A parte relacionada ao termo evangélico, estou me referindo àqueles grupos religiosos cristãos não católicos que possuem raízes na Reforma Protestante. Porém, além das suas raízes, uma série de rupturas também em relação ao protestantismo que se iniciou no século XVI. No caso brasileiro, os evangélicos possuem fortíssima influência dos evangelicals americanos. Quanto ao termo igreja, quando nós dizemos evangélicos sem igreja, não estamos utilizando o termo numa conceituação, estritamente teológica, mas estamos pensando de modo social, sociológico, de igreja enquanto instituição. Até porque, se pensarmos do modo estritamente teológico, dependendo da abordagem teológica, é impossível não ser igreja, ou ser um evangélico sem igreja. Não é cabível, ok? Dependendo da construção teológica. Mas, a partir da sociologia, é possível sim, e a partir também do conceito de igreja enquanto instituição, inclusive, é uma das abordagens possíveis para o termo dentro da teologia. Pensando um pouco sobre uma breve história dos evangélicos, e de maneira muito pontual, né, dando saltos ao longo do tempo, antes de 1900, diversas igrejas de origem protestante, especialmente americanas, se instalam no Brasil. E aí nós estamos falando aqui do que muitas vezes é comum ser chamado nos ciclos teológicos de igrejas históricas ou igrejas de missão. No começo do século XX, é adentrado um novo aspecto de igreja no Brasil, que é o surgimento das igrejas pentecostais. No começo do século XX, o pentecostalismo se instala no Brasil e começa o seu processo de evangelização.
E, ao longo do século XX, nós podemos dar um salto aí. Na década de 60 surge o pentecostalismo de cura divina. Nesse período, o conceito evangélico, a utilização do termo evangélico já está muito bem sedimentado entre esses grupos e utilizado amplamente numa autodefinição. No final da década de 70, surge um novo pentecostalismo focado na prosperidade financeira e na prosperidade como um todo da vida. Enquanto que, se nós dermos mais um salto, no início da década de 2000, nós estamos falando de uma minoria. Todo esse tempo, os evangélicos são uma minoria, né? O Brasil é um dos maiores países católicos do mundo. Porém, após 2000, é uma minoria num rápido crescimento, num forte e acelerado crescimento e com influência no cenário político devido à sua capacidade de eleição de políticos, principalmente para o legislativo, com influência de igrejas, em especial pentecostais. Não que não houvesse das demais, né? Entre as formas de construção identitária, os evangélicos, ao longo aí do século XX, não só do século XX, mas já no século XIX, optou muito por negação e oposição ao catolicismo. Por exemplo, antes da virada do século, era comum a utilização do termo crentes, ou seja, deixava-se a não crença, que era o catolicismo, ou uma crença geral, sem devoção, para se tornar um crente, alguém crente no Senhor Jesus. Era uma forma de expressão antes da virada do século XX e também no começo do século XX. Optou-se também, né, além dessa oposição e negação do catolicismo, comunidades pequenas em que os participantes eles pertenciam e praticavam a sua fé por meio de uma frequência regular e a realização de atividades religiosas em prol da comunidade. Essa é uma marca constante, perene, ao longo de todo o século XX, nas milhares e, posteriormente, milhões de pequenas comunidades evangélicas espalhadas pelas mais diversas regiões desse país. E, é claro, um proselitismo focado na sua própria denominação, né? Os evangélicos, as mais diversas denominações, ou seja, as igrejas, né, sempre trabalharam com esse conceito de proselitismo focado na sua denominação. O que eles chamavam de evangelismo sempre foi com um foco total de trazer para a sua agremiação, para a sua igreja local. Sobre os termos, né, quando nós estamos utilizando evangélicos sem igreja, na verdade é apenas uma opção dentro de várias opções que têm sido feitas para denominar, para criar uma terminação, um modo de dizer o que é este fenômeno. Então, nós temos sem igreja, nós temos evangélicos sem igreja, desigrejados, que é uma expressão muito comum entre os evangélicos, evangélicos não praticantes, evangélicos sem pertença institucional, evangélicos não determinados, evangélicos nominais. Essas várias expressões, elas demonstram que este é um fenômeno em ação, um fenômeno em acontecimento, que ainda não se tem um domínio, uma compreensão exata sobre ele. Mas essas diversas nomeações é uma tentativa de aproximação e de compreensão do que seja esse fenômeno e de como que ele altera o campo religioso evangélico e como ele se insere na religiosidade brasileira como um todo. Eu, particularmente, acho que um termo um pouco maior, mas que talvez possa abranger melhor o que é o fenômeno, seja evangélicos sem pertença institucional. Porque aí você se livra do problema do termo igreja, que é claramente um termo não teológico aqui, e sim relacionado à instituição, e você também se livra de um termo pejorativo como o desigrejado, como se fosse possível alguém deixar de ser igreja, o que também é um equívoco teológico. Então, quando utilizamos evangélico sem pertença institucional, a gente amplia, tá? Vale aqui também um destaque, um apontamento. O IBGE utilizou no censo de 2010 evangélicos não determinados. Foi uma maneira do IBGE apontar aqueles que
se diziam, respondiam como evangélicos, mas não determinavam uma igreja específica. Um pouquinho mais para frente, vou detalhar um pouco melhor sobre isso. Este é um fenômeno contemporâneo, a não pertença institucional no meio evangélico é algo muito recente. Coloquei para você algumas capas de livros, existem muitos outros livros produzidos por editoras evangélicas para o público das igrejas evangélicas, mas que está falando sobre aqueles que optaram por não mais pertencer a uma igreja evangélica. Aqui só tem alguns títulos, se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar vários outros. Porém, se você reparar na data de publicação e de escrita desses livros, você verá que eles são recentes. Eles são todos pós-2000 e muitos deles pós-2010. Você encontrou uma coisa ou outra anterior, mas é bem restrito. Porém, a presença desses livros, a presença destes livros, eles claramente demonstram que este é um fenômeno em andamento e que, de alguma maneira, leva a organizações institucionalizadas no meio evangélico a pensarem sobre, a refletirem sobre, a criarem estratégias ou um discurso, uma narrativa sobre o que é esse fenômeno e como, de alguma maneira, combater ele. Se você analisar os livros, você verá que, na maioria deles, tenta se afirmar a importância da igreja enquanto instituição. Uma outra maneira de olhar é nós pensarmos nos censos ou nas pesquisas produzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que fala sobre a religião. Claro que os números nunca são perfeitos, os números sempre eles são uma aproximação, as pesquisas são por amostra, ou seja, é uma investigação por um grupo e tenta se expandir para toda a população brasileira, né? Mas de alguma maneira eles nos ajudam a entender que há um processo em andamento, eles indicam, eles indiciam, eles deixam um vestígio, né? Então, os números eles apontam para algo geral e que, para a compreensão, é necessário uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa descritiva, uma pesquisa com uma análise mais apurada. Aqui nesse quadrinho que eu montei, ele tem para a gente, então, 4 pesquisas realizadas pelo IBGE durante a primeira década do século XXI, que é o Censo 2000, a POF 2003, a POF 2009. POF é a pesquisa de orçamento familiar que o IBGE realiza de tempo em tempo e que nem sempre ele pergunta sobre a questão religiosa. E o Censo 2010, que é o último censo que nós temos. Na primeira coluna, você vai ter aí evangélicos não determinados em relação ao total da população brasileira. E, ao lado, a porcentagem de evangélicos não determinados, lembrando, evangélicos não determinados é a expressão utilizada pelo IBGE, e na segunda coluna, então, evangélicos não determinados em relação ao total dos evangélicos, ou seja, dentro desse grupo, selecionou os evangélicos, dentro desse grupo, qual é a porcentagem desses que não determinam a qual igreja pertence. É importante e relevante lembrar que o IBGE, a pergunta que ele faz, quando do censo ou quando das pesquisas dele é: qual é a sua religião? A pessoa diz o que ela quiser, e, a partir disso, existe uma grande coleta, né, obviamente, porque no Brasil você tem uma diversidade gigantesca de modos e formas de se auto-identificar em relação à sua religião, e é feito uma análise, uma pesquisa por um instituto, por uma fundação, que vai catalogar, vai separar, então, as religiões expressadas. Então, quando a pessoa ela não indicou claramente a igreja a qual pertencia ou o grupo evangélico a qual ela pertencia, os pesquisadores, na grande maioria das vezes, optaram, então, por essa opção que tinha do evangélico não determinado. Tá? Então, aqui a gente consegue ver, nesse quadrinho, um aumento enorme, né? No censo 2000, apenas 0,6% da população brasileira. A POF 2003 já teve um bom crescimento para 0,7%. 2009 salta para 2,9%. E no censo 2010, um crescimento enorme de 4,9% da população. Milhões e milhões de brasileiros que, de alguma maneira, não identificaram uma religião específica ao falar sobre a sua religião, sobre a sua crença, porém se autodefiniram como evangélicos. E ao olharmos, então, o censo 2010 dentro
os evangélicos, nós estamos falando de quase um quarto dos evangélicos. Lembrando que esses dados já estão um pouquinho longe de nós, né? 2020 para 2010, nós já temos um bom tempo aí, com certeza, a mudança neles. A sociologia da religião trabalha com algumas temáticas que podem auxiliar na compreensão desse fenômeno, como a modernidade, né? O processo de mudança em que ocorreu no Ocidente, em que você tem o homem numa centralidade das decisões, o processo de secularização, onde a religião ela é relegada a um espaço periférico dentro da sociedade e não mais tendo o poder das decisões ou das grandes influências, o individualismo, um processo crescente e ampliado nessas últimas décadas no Ocidente e que o Brasil não tem sido diferente dos demais, e um processo de desregulação religiosa ou desinstitucionalização religiosa, que é uma perca da força das religiões em si mesmo ou das instituições religiosas sobre os indivíduos. Então, é um cruzamento desses processos sociais que nos leva a esse processo de desregulação religiosa no meio evangélico. Eu montei aqui para a gente alguns perfis de evangélicos sem igreja. Isso aqui é uma proposta, são ideias, né, e possibilidades de compreensão desse fenômeno a partir de alguns perfis ou tipos, né? Claro que isso aqui não é um quadro exaustivo, os quatro não dão conta de compreender todo esse fenômeno, de compreender essa opção dos brasileiros, de uma parte dos brasileiros, de uma parte dos evangélicos, mas ajuda a iniciar uma compreensão das formas, das possíveis formas de se considerar evangélico, mesmo estando fora de uma instituição, de uma igreja evangélica, ou também de uma expressão, de uma forma de espiritualidade que os brasileiros estão cultivando. Os quatro são, então, o mochileiro da fé, o religioso informal, o não religioso e o nominal. Para compreender um pouquinho melhor eles, quando eu estou falando de mochileiros da fé, é uma referência a um livro de um sociólogo, teólogo, Ricardo Bitum, em que ele trata sobre um grupo de pessoas que eles migram de igrejas neopentecostais em igrejas neopentecostais em busca de uma bênção, em busca de uma graça, em busca de uma cura, em busca de conquistar alguma coisa muito importante. Então, ele denominou eles de mochileiros da fé por isso, porque eles hoje estão acampados aqui nessa igreja, amanhã eles estão em outra, depois estão em outras, mas eles não se autodefinem, eles não se entendem como parte dessas igrejas não pentecostais, mas como alguém que está buscando a sua fé, e sempre que houver uma nova oportunidade de um outro lugar onde há a possibilidade de alcançar aquilo que ele deseja, ele irá migrar, ele irá caminhar para um outro lugar. Coloquei também o religioso informal, e aqui eu estou utilizando duas pesquisas que tratam de pessoas que tiveram, na sua grande maioria, origem em igrejas evangélicas, sejam elas pentecostais, neopentecostais, históricas, né? E que optaram por uma religiosidade, optaram por um modo de viver a sua fé que é informal, sem estar dentro de uma instituição, mas a partir de um grupo. Então, nós temos aqui duas dissertações de mestrado que falam sobre essa temática. Uma delas utiliza o termo igrejas orgânicas, né, que é um termo muito comum utilizado para essas reuniões informais, principalmente em casas, e outra se utiliza da ideia do termo desigrejados, um conceito muito comum entre os evangélicos para determinar esses grupos, e elas trabalham com análises específicas de alguns grupos que são informais, que se reúnem informalmente em casas ou em algum lugar alugado, mas que se reúnem apenas uma vez por semana. É um outro modo, sem a estrutura, sem a lógica de membresia, de CNPJ, de um local específico, de departamentos, de dízimo, de forma de estrutura religiosa, tão comum aos evangélicos durante um século. Mais de um século, na verdade, desculpa. Um outro grupo são os que eu chamei de não religiosos. É uma pesquisa
nesse livro Sem Igreja, o Fenômeno dos Evangélicos Sem Pertença, em que trabalha com um grupo bem específico e bem particular de teólogos, pessoas formadas em teologia, que chegaram a lideranças de igrejas evangélicas, mas que acabaram optando por não mais pertencer à igreja evangélica. Porém, eles mantêm a sua fé, mantêm uma espiritualidade, porém não estão vinculados a nenhuma igreja. E, por fim, um texto, e não um livro, do grande acadêmico Gamaliel Silva Carreira. Ele chama Evangélicos Urbanos, rememorando e reinterpretando a presença evangélica no Brasil. Ele trabalha com o conceito do evangélico nominal a partir de pessoas em que os pais são evangélicos, que os avós são evangélicos e que a sua formação citadina, urbana, fez com que eles entendessem os evangélicos como uma grande religião de massa e não uma devoção necessária, não uma participação, uma prática a uma igreja local, a uma instituição específica. Então, esses evangélicos nominais, para o Carreiro, são um grupo de evangélicos que estão muito próximo dos católicos nominais. Por isso que ele acaba utilizando esse termo nominal, que inclusive é uma criação no meio evangélico mesmo, teológico evangélico, e ele assume isso, mas que, de alguma maneira, dá conta de compreender uma parte desses evangélicos que não estão atrelados a uma instituição evangélica, a uma igreja evangélica específica. Esses 4 perfis, eles não dão conta exaustiva do fenômeno, mas eles nos ajudam a compreender que, como nós estamos tratando de uma grande quantidade, devido ao crescimento enorme que os evangélicos tiveram nas últimas 2 décadas, nas últimas 3 décadas, né, 90, década de 2000 e década de 2010, nessa pluralidade, diversidade do ser evangélico brasileiro, nós temos, então, novas formas, novas maneiras de ser evangélico. E, para a gente poder finalizar, a desregulação e a desinstitucionalização religiosa no campo evangélico, ela é, até o presente momento, um caminho sem volta. Pode ser que ocorra alguma mudança, alguma alteração daqui para frente, mas até aqui, no que nós temos pesquisado e analisado, ele é um caminho sem volta devido ao crescimento dos evangélicos, devido a processos sociais como a modernidade, o individualismo, a secularização e a desregularização religiosa e a desinstitucionalização religiosa presente em diversas religiões ao redor do mundo e que aqui, entre nós brasileiros e entre os evangélicos, também não fez um caminho diferente, fez o mesmo caminho de perda de força da instituição. Para a gente concluir, apenas uma dica de leitura para quem já possui algum conhecimento sociológico. Eu indico O Peregrino e o Convertido, da socióloga francesa Danielle Reverleguet. Ela trata sobre o processo de desinstitucionalização do catolicismo francês, porém, os tipos ideais que ela faz a partir do conceito de Max Weber nos ajudam muito a compreender o fenômeno que está ocorrendo no meio evangélico brasileiro. Muito obrigado por você ter me assistido, ter participado dessa mini-aula. Nós podemos continuar e expandir essa mini-aula aqui nos comentários. Só você deixar nos comentários, na medida do possível, eu interajo com você. Um abraço, muito obrigado. Espero que você aproveite o webinário da Confraria, não só com essa mini-aula, mas com as outras mini-aulas também.